Graças a Deus. Quem trouxe a palavra do Senhor, eu quero pedir sua gentileza de abri-la. Deuteronômio, capítulo 30. Eu vou pedir para o pessoal do som colocar a tradução na linguagem de hoje. Fazendo favor. Deuteronômio, capítulo 30. Isso. Isso. Só o fundo. Deuteronômio capítulo 30. Verso 11 em diante. Toda pregação dá para você fazer de dois modos. Tem um jeito bem light, bem tranquilo, bem calmo, bem sereno. Ou tem a maneira de expor a palavra de Deus de um jeito que nos confronte um pouco mais. O que vocês preferem nessa noite? Quer light? Assim, pastor, não, queria um negócio assim, sem sal, sem gordura, esse negócio bem calmo. Essa é a mensagem light. Depois de tudo que a gente come no final de semana. Vamos lá? Vocês que falaram. Os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês possam vir a perguntar: quem subirá até o céu, a fim de nos trazer os mandamentos, para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que me perguntem: quem atravessará o mar, a fim de nos trazer os mandamentos, para ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. Hoje, estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Pai Todo-Poderoso, eu quero te glorificar por essa pregação nessa noite, pela tua palavra, na verdade. Nos submetemos ao Senhor, meu Pai, crendo na tua palavra, no teu senhorio, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Agora, nessa noite, usa a tua palavra e nos confronta, Senhor. Nós queremos ouvi-la. Nós queremos ouvir a tua palavra, mesmo que ela nos tire um pouco da zona de conforto, mesmo que tenha horas ou possa vir momentos em que nos sintamos totalmente constrangidos conosco mesmo, com as nossas atitudes e pensamentos e ações. Mas fala conosco, meu Pai, pois não há pior coisa do mundo do que comparecer a um culto onde o Senhor não fala, onde a tua palavra não é pregada, onde não faz diferença a hora da pregação na nossa vida. Nós queremos que a pregação faça diferença. E essa pregação só fará diferença não por causa do pregador, mas por causa da tua presença nesse lugar, meu Pai. Fala conosco, meu Deus. Exalta o teu nome sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Sabe que nós temos falado muito do que Deus pode fazer e o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Na verdade, desde junho, julho, agosto, setembro, outubro, basicamente, foi voltado em cima daquilo que Jesus pode fazer por nós ou o que Jesus já fez por nós. Mas hoje a gente vai mexer um pouquinho nessa tônica das mensagens da nossa igreja. E eu quero, junto com você, descobrir algumas coisas na Bíblia que não tem nada a ver com a ação divina. Algumas coisas que Deus não vai fazer por você, que Deus não vai fazer por mim, que Deus de maneira alguma vai se mover para que aconteça. O que Deus não vai fazer por você, e que se você não fizer, está tudo bem, nada vai acontecer. Deus nos deu um negócio chamado livre-arbítrio. Diga, livre-arbítrio. O livre-arbítrio funciona da seguinte forma: Deus criou o ser humano e apresentou a ele o seu plano e o seu projeto. E deixou que o ser humano escolhesse a vida que queria levar, permitindo ao ser humano até mesmo escolher o seu destino eterno. Deus permitiu que o homem fizesse isso. O nome disso chama-se livre-arbítrio. Faz parte da nossa concepção de sermos segundo a imagem e a semelhança de Deus. Quem compreende, diga graças a Deus. Você não poderia ser imagem e semelhança de Deus se você não tivesse escolha na vida.
Porque quem não tem escolha pode parecer qualquer coisa, menos um Deus. Ele pode ser parecido com uma criança que não sabe decidir, ele pode ser parecido com um animal, onde se coloca freios e rédeas, mas ele nunca poderia ser parecido com Deus, porque Deus tem poder de escolha. Fazer parte da imagem e da semelhança de Deus implica em termos escolhas, em fazermos escolhas. Quando Deus forma aquele boneco, que era Adão, Ele forma Adão e coloca Adão de pé e sopra. Eu não sei se você concorda comigo. Alguém já encheu bexiga aqui? Ó? O que acontece quando você enche bexiga? Parte que está dentro de você vai para dentro daquela bexiga. Não é isso? Você... O que estava dentro de você vai para dentro da bexiga. Foi exatamente o que Deus fez comigo e com você. Ele tirou algo de dentro dele e botou dentro de nós. Parte disso, dessa natureza, essa faceta. Você não é um Deus, mas você é a imagem e semelhança dele por isso. Ele colocou algo que estava no interior dele e preencheu a mim e a você. E junto com esse pacote veio o livre-arbítrio junto, a capacidade de discernir. E é justamente não entender isso, e o que implica ter livre-arbítrio, é que desgraça a vida de muito crente. Porque muitos cristãos, eles entregam a vida para Jesus como se fosse um suicídio. Como se a partir daquele momento, ele não precisasse fazer mais nada na vida, que Deus faria tudo por ele. Quando um crente toma essa postura, ele vai viver a vida com Deus, ele vai viver. Mas ele vai podar muitas coisas que ele não precisava podar na sua própria vida. Entregar a vida para Jesus significa que Jesus, através dos seus princípios, da sua palavra, vai comandar a minha vida no sentido de me dar diretriz. E eu usarei o meu livre-arbítrio para colocar a diretriz dele na minha vida. Quem entendeu, diga graças a Deus. Alguns crentes cometem suicídio de várias maneiras. Alguns cometem suicídio social. Eles param de se relacionar com os outros porque agora eles são crentes. E todo mundo endemoniado, mas ele não é. Isso é o motivo da falência de muitos casamentos. Porque a mulher, nós homens, nós somos o amor da vida da nossa esposa. Amém? Nós somos, a nossa esposa morre de amor por nós. Certo? O problema é quando a mulher se converte antes do marido, às vezes. Ela vem para a igreja, ela recebe Jesus, ela saiu de casa. Olha como é que funciona. Como é que o diabo entra no casamento? A mulher sai de casa e ela vem para a igreja. Um dia Jesus toca na vida dela, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Amém. E aí ela volta para casa. Olha o pensamento errado. Quando ela chega em casa, agora ela já não enxerga mais o marido como o homem da vida dela. Agora ele é um endemoniado que não está salvo. É ou não é verdade? O homem está sentado assistindo um jogo de futebol. Né? São felizes hoje. Não, jogando futebol. Assistindo um jogo de futebol. Ele dá um beijo na mulher dele, a mulher dele vem para a igreja. Quando a mulher volta, ele já não é o amor da vida dela mais. Agora ele é um endemoniado que precisa de Deus, precisa de Jesus, ele vai para o inferno. E a partir daquele momento, o diabo tem uma baita de uma porta para agir ali. Minha irmã, se o seu marido não se converteu ainda, ele continua sendo o homem da sua vida. Ele continua, você e ele continuam casados. Amém? Ele continua sendo o homem da sua vida, o pai dos seus filhos. Ele ama você, ele quer envelhecer do seu lado. Ele quer que você o ame e ele vai passar o resto da vida te amando. Mas a ideia errada colocada dentro do coração, o olhar para aquele que ainda não se converteu em casa, vai criar um abismo tão grande que a dificuldade para aquele homem enxergar a beleza em Jesus. Pare para pensar. Você é homem. Você que é homem. Quem que é homem que está aqui? Levanta a mão nessa noite. Amém. Quando é que você vai querer um Deus desse? Você está em sua casa, assistindo um jogo. O Atlético não ganha. No último minuto faz um gol. Você está feliz. A tua mulher volta para casa. Ela olha para você. E a mensagem que ela vai dar é o seguinte: lá na igreja, Deus me falou que você agora é um endemoniado.
você não presta mais para mim porque eu sou um ser de superior a você. Você é inferior. Ele sente isso, você não precisa falar. E ele vai olhar para essa assim, nossa igreja. Aí ele vai fazer de tudo para você não vir mais. Porque esse Deus estragou o casamento dele. A mulher que amava ele já não ama mais. Antes era tudo maravilhoso, agora não. Pastor, mas eu me converti, meu marido não se converteu. Continue sendo a mulher que ama esse marido. Continue amando, respeitando, cozinhando, continue fazendo as coisas de casa, continue fazendo aquilo que dá prazer a vocês. E ao longo do tempo, a sua conduta cristã vai chamar atenção. Ele vai olhar para você e falar, puxa, mas ela ficou melhor do que era. Para o homem vale a mesma coisa. Existem casos que o homem se converte antes que a mulher. E a mulher tem que olhar para esse homem e falar assim, puxa vida, ele já era bom antes de conhecer Jesus, agora parece que melhorou. O apóstolo fala isso de outra maneira, diz assim, olha, façam com que a conduta de vocês sejam aprazíveis. A conduta aprazível àqueles que não conhecem a Jesus, para que pela conduta de vocês, aqueles que não creem venham a crer. Quem entende, diga graças a Deus. Quando a gente não entende uma posição do livre-arbítrio na nossa vida, essas confusões começam a entrar. E o diabo tem poder para agir no meio dessa confusão. Porque o diabo, meu irmão, você pode ter certeza, ele não pega férias, ele não viaja. Ele quer a gente. Ele quer a gente o tempo todo, ele quer derrubar você. Ele quer derrubar sua casa, ele quer derrubar sua família. Pastor, mas eu estou vivendo uma paz tão grande, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. Mas você pode ter certeza que mesmo com a mão do Senhor sobre a sua vida, o diabo que saiu, ele vai para lugares áridos, depois ele volta para ver como é que está a casa onde ele morava, para ver se ele tem oportunidade de entrar naquela casa de novo. O nome disso chama-se tentação. Tentação são movimentos circulares. O diabo vai, se afasta, depois ele volta e ele tenta. Ele vê se você cai, maravilha. Se você não cai, ele sai de novo, vai para lugares áridos. Quem falou isso foi Jesus. Depois ele volta para ver como é que estava a casa dele. Se está vazia, ele vai tentar entrar. Quem compreende, diga graças a Deus. Por isso que às vezes você não pode ser enganado no seguinte ponto. Pastor, mas essa tentação que eu venci há tantos anos atrás, parece que às vezes ela volta. É lógico que ela volta. É tão certo quanto o ar que eu estou respirando, que ela é cíclica. Tem momentos de provação e tentação, momentos de tranquilidade, momentos de tentação e provação, momentos de tranquilidade. Por quê? Porque o diabo nunca vai desistir de você. Nunca vai desistir da sua casa. Se você não compreende a ação do livre-arbítrio na sua vida, jamais você vai detectar certos moveres ou jamais vai tomar certas decisões que você deveria tomar em relação à vida. Porque a gente acha, por exemplo, que Deus vai fazer morrer em nós todo desejo pecaminoso. E a Bíblia diz que Deus não vai fazer isso de forma alguma. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer morrer os desejos desse mundo que atraem você. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, façam morrer os desejos desse mundo que agem em você. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos. E vocês viviam de acordo com eles. Colossenses capítulo 3, verso 5. O apóstolo Paulo está dizendo, Deus não vai matar o seu desejo pelo pecado. Façam morrer. Diga assim, é minha responsabilidade. Não é de Deus, não é da igreja, não é do pastor, não é do cônjuge. Matar os maus desejos no meu coração. Não adianta você falar para o seu marido, mas também você me provoca, por isso que eu estouro. É responsabilidade tua. Aqui está escrito, matem, façam morrer os desejos deste mundo que agem em vocês. Então não adianta falar assim, Senhor, faz morrer em mim o desejo mau. Deus não vai fazer isso, porque é para você fazer. Deus não vai fazer, porque Ele deixou escrito que a responsabilidade é nossa. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. Senhor,
Tire esses desejos da minha vida. Deus olha você e fala, não tiro. Faça você. Diga assim, está na hora de eu crescer em usar o meu livre-arbítrio. Outra coisa que Deus não vai fazer. Não vai fazer. Escuta o que eu estou te falando. Você vai ter que fazer. Deus não vai fazer você esquecer o seu passado. Não. Deus não vai passar uma borracha na sua mente, fazer você esquecer o passado. Não. Olha o que o apóstolo Paulo declara. É claro, meus irmãos, que eu não penso que já consegui tudo isso, que era o êxito total do ministério dele. Porém, uma coisa, eu faço. Diga, eu faço. Esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Paulo está dizendo, não é Deus que faz, não é o pastor que faz, eu faço uma coisa. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam, dos traumas, das dores, das humilhações que eu passei. E eu ressignifico a minha vida e eu vou para frente. Deus não vai descer com uma borracha santa e falar assim, estou apagando a sua memória. Não. É você que tem que superar algumas coisas que estão atrapalhando o seu caminhar, que aconteceram no seu passado. E ele continua, eu corro direto. Quem corre era ele, não era Deus. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Ele está falando do ministério dele, ele tem o ideal de ministério, o ideal de performance dele diante de Deus que ele queria alcançar. E ele diz, olha, uma coisa eu faço para alcançar isso, eu esqueço das coisas que para trás ficam. O que ele estava esquecendo? Das chicotadas que ele levou, das amaldições que ele levou nas costas, da rejeição dos judeus, das dores que ele tinha, escreveu no livro de Romanos, a dor que ele tinha porque os judeus não aceitaram Jesus, nem a família dele. E ele olha e fala assim, eu esqueço de tudo isso e eu vou para frente, porque eu preciso alcançar o alvo. Isso vale para tudo. Para Paulo era no ministério. Quem sabe tem pessoas aqui que precisam esquecer algumas coisas do casamento lá atrás. Esquecer de algumas coisas que o seu marido falou e falou. Que a sua mulher falou e talvez tenha falado mesmo. Ou que alguém tenha feito. Esquecer e tocar para frente. Para completar a jornada bem em nome de Jesus. Porque se você ficar remoendo o que o teu marido falou lá atrás, se você ficar remoendo o que a tua mulher falou lá atrás, se você ficar remoendo os atos do passado, não vai dar futuro para você. Quem está falando isso é Paulo, eu só estou interpretando. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. O que era para trás que ficava? Ele estava se comparando a um atleta. E todo o peso da vida dele que impedia ele de correr mais rápido, ele falou assim, eu deixo para trás. Eu faço. Uma coisa, o texto está dizendo, uma coisa, eu faço. Eu esqueço aquilo que fica para trás, que trazia peso para a corrida. Depois você pode ler, está no livro de Filipenses capítulo 3, você acompanha na sua casa. O contexto geral disso. Eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada, era o objetivo dele, a fim de conseguir o prêmio dessa vitória, que era o que ele estava falando sobre a vida dele. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Esquece. Você pode fazer o seguinte, você pode se amarrar com todo mundo, todas as desgraças que te falaram na vida, e tentar correr a vida. Não vai conseguir. Você pode tentar. Você vai se tornar cada vez mais amargo, cada vez mais odioso, cada vez mais dissensioso. Você vai ser a pessoa que causa divisão, não causa unidade. A sua vida vai ser um fracasso, mas é uma decisão sua. Não, pastor, porque eu não engulo o que falaram para mim. Não engula. No final da sua vida, a mediocridade te acompanhará por toda ela. E no final você vai ter um abraço na mediocridade e vai morrer. Vocês falaram que não era para pegar light nessa noite. Amém, gente? Você escolhe. Se fosse citar exemplos da Bíblia, nós poderíamos citar vários. Eu vou citar um só. José. Vendido pelos irmãos. Qual foi o crime que José cometeu? Nenhum. Um filho tem culpa que o pai ama ele mais que o outro? Não.
É lógico que Jacó amava mais a José do que os outros. Isso foi erro de Jacó, não era erro de José. O que José tinha a ver com isso? Nada. Os irmãos bateram nele, arrancaram a roupa dele, jogaram ele no buraco, venderam ele, ele foi expulso da sua terra, foi levado, vendido. Quando ele chega, ele é comprado como escravo. A dona dele, a mulher do dono, tenta dormir com ele, não consegue, acusa ele de estupro. Ele é condenado por estupro e ele é sentenciado e fica preso. O homem que podia tirar ele da prisão não tira, porque não quer. Da venda dele, 17 anos de idade, até subir no trono, tudo está resolvido na vida dele, 13 anos de idade. 13 anos se passaram, 13 anos. Dos 17 aos 30, a vida dele foi um inferno. Aí chegam os irmãos pedindo o quê? Comida. Chega para ele não sabia, lógico que vocês conhecem a história. José olha para eles e fala assim, não, pode ficar tranquilo. Deus me trouxe na frente de vocês. Porque Ele sabia que vocês iam precisar de mantimento e eu poderia dar para vocês. Deus me escolheu. Ele poderia ter olhado para eles e falado assim, cambada de vagabundo, miserável. Vocês me mataram, para vocês eu morri. Então agora vocês vão voltar para casa de vocês sem nada, porque eu sou poderoso. Aí ele podia ser aquela versão gospel do cara que é ímpio. Deus me honrou, agora vocês vão ver o meu sucesso, enquanto vocês vivem a derrota. Essa é a versão gospel do ímpio. Ele só usa palavras cristãs ou palavras da Bíblia para justificar a impiedade dele, porque ele é tão ímpio quanto o cara que não conhece Jesus. Deus me honrou, a minha vitória tem sabor de mel, e vocês vão comer o fel. O que ele falou? Não. Ele falou, gente, tem umas músicas aí que é brincadeira. Ele olhou para os irmãos dele e falou assim, gente, ó, no meio de tudo isso, Deus estava na minha vida. Por trás de todo o sofrimento que vocês me impuseram, eu cheguei até aqui. Mas Deus estava comigo, Deus me levantou, agora eu posso ajudar a nação inteira. Traga meu pai para cá. E por causa daquilo, eles pegaram a terra de Gozém, que era a terra mais fértil do Egito. O povo de Israel foi habitar na área mais fértil do Egito durante toda a vida de José. Porque foi um homem que fez a mesma coisa que Paulo fez. Ele não falou, Deus me ajuda a perdoar, porque Deus não precisa te ajudar a perdoar, é você que tem que decidir perdoar. Deus, Senhor, me ajuda. Não, ele falou assim, uma coisa eu faço, Paulo falando. Eu esqueço as coisas que para trás ficam. As ofensas e tudo mais. Dentro dessas ofensas que Paulo está dizendo, inclusive tem a de Corinto. Paulo vai lá, funda a igreja de Corinto, edifica a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto não quer Paulo mais lá. Agora ele quer a igreja quer os super apóstolos no lugar. Homens que tinham eloquência para falar. Paulo era ruim de falar, ele era bom de escrever. Ele declara isso. Ele era duro na carta, mas muito manso na fala. Ou seja, falava baixo, como se alguém tímido falando, como se não tivesse autoridade. E a igreja diz, então nós não queremos mais você como apóstolo, nós queremos ele. Tanto que a igreja estava debaixo de uma maldição de divisão por causa disso. Paulo falou, você quer saber de uma coisa? Eu esqueço essas coisas todas, eu corro para frente, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou, e eu sei onde eu quero chegar. Essas coisas no meio do caminho são pedras, e elas vão ficar para trás, eu vou avançar. Declare assim, eu vou avançar. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que a Bíblia declara que Deus não vai fazer por você. Ele já fez, foi um evento, e não vai fazer por você. Deus não vai te encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 diz, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Paulo está falando o que aqui? Quem tem que encher? Se eu falo para você assim, ó, encha esse copo para mim. Quem vai encher o copo, sou eu ou é você? Vou de novo. Eu peço para o Rogério, vamos colocar o nome do Rogério, que está longe lá. Eu peço para o Rogério, encha essa taça para mim. Quem vai encher a taça? Não se embriaguem com
vinho, aonde há contenda. Mas encham-se do Espírito. Quem tem que se encher do Espírito? Você. Ah, não é a igreja? Não. Ah, não é o pastor? Não. É você. Do mesmo jeito que alguém se embriaga com vinho, alguém se enche do Espírito Santo. Lembra disso? Como é que a gente se embriaga? Eu nunca me embriaguei, mas eu sei como é que funciona. Você senta, você pega uma bebida, muito, e aí você começa a fazer o quê? Tomar. Se você tomar um copo por dia de vinho, você fica embriagado? Não dá. Pastor, eu tomo um cálice por dia. Eu vou me embriagar, vou encher a cara de vinho, vou tomar um desse tamanho. Você vai se embriagar? Como é que você tem que fazer para se embriagar? Lembra um pouquinho lá. Bastante, em pouco tempo. Muita quantidade em pouco tempo. Quando eu tomo muita quantidade de bebida em pouco tempo, eu fico embriagado. A lógica é a mesma que está falando o apóstolo Paulo. Não se embriague com vinho. É ele que está comparando isso. Ele comparou encher-se com o Espírito da mesma forma que alguém se embriaga de vinho. Para você se embriagar de vinho, é ele que está dizendo, não sou eu. Para se embriagar de vinho, a lógica é bastante quantidade no menor tempo possível. Para se encher do Espírito, bastante quantidade no menor tempo possível. Isso que eu falo, orar uma vez por semana não vai te encher do Espírito nunca. É tomar um cálicezinho por semana e achar que vai ficar bêbado. E é você que tem que se encher do Espírito. Não é o seu grupo, não é o seu líder, não é a sua igreja, não é a sua denominação, é você que tem que se encher. Não se embriaguem. A bebida levará vocês a desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. É eu que me encho. Como é que eu me encho? Frequentando o culto, tomando ceia, sendo batizado logicamente, lendo a palavra de Deus todo dia, orando todos os dias, glorificando a Deus todos os dias, obedecendo a palavra de Deus todos os dias. Aí você soma isso ao fator tempo, ao longo da vida você vai ser sempre cheio. Não tem como errar. Diga assim, não há possibilidade de dar errado. Não vai dar. Se você ora, se você busca a Deus, se você lê a Bíblia, se você pratica o que a Bíblia está dizendo, você frequenta a igreja, você toma a Santa Ceia, meu irmão, não tem como você não ser cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa da pessoa, toma várias garrafas de bebida em 1 hora, não tem como ele não ficar bêbado, não tem, é a lógica, é a naturalidade da coisa. Quanto mais eu tomo, na menor quantidade de tempo, pronto, fiquei bêbado. Quanto mais eu bebo do Espírito, através da oração, do louvor, da adoração, de ler a Bíblia, frequentar o culto, tomar a Santa Ceia, eu vou ficando cada vez mais cheio do Espírito Santo. Cada vez mais. Isso não é uma coisa que Deus vai fazer por nós. Mas o que Deus fez nessa questão? Ele derramou o Espírito Santo no livro de Atos. Foi derramado, acabou, pronto, está aí. Agora, o colocar o Espírito dentro da nossa vida é uma questão nossa. É uma questão de decisão nossa. Se nós decidirmos nesse culto, definitivamente, não terceirizar para ninguém aquilo que é responsabilidade nossa, a gente vai ganhar muita coisa nessa vida. A gente vai ter grande vantagem competitiva ou comparativa em relação a crentes que literalmente deixa a sua vida ser carregada a isso. Mas se nós não decidirmos a questão de terceirizar a nossa vida, eu decidi, não, eu vou continuar terceirizando. Então o meu fracasso eu jogo para o diabo, o meu sucesso eu jogo para Deus e eu fico na moita. Tranquilo. Você pode enganar você mesmo. Você é livre para fazer isso. Mas a Bíblia nos chama para a responsabilidade de assumir a nossa vida. O quanto é que Deus é glorificado? Quando eu faço coisas de excelência, em que as pessoas olham e dizem assim, puxa, realmente é bom. Deus é glorificado. Agora, quando eu levo a minha vida no relaxo, faço do jeito qualquer, os resultados que eu vou tendo na minha vida vão mostrar a mediocridade das minhas ações. Gostando ou não gostando, a sua vida te pertence ainda. Pastor, mas a minha vida eu entreguei para Jesus. É naquele sentido que eu te expliquei o que é entregar a vida para Jesus. Onde a palavra dele vai ser maior do que a minha.
Então, se eu decido fazer alguma coisa e a Bíblia diz que não é para eu fazer, eu deixo de fazer aquilo que eu quero para fazer o que Deus quer. Isso é entregar a vida para Jesus. Não é chegar uma vez na igreja, levantar as mãos para o céu e achar que Deus vai fazer tudo para mim. Porque outra coisa que Deus não faz é administrar o teu dinheiro. Passa dinheiro pela tua mão ao longo do mês? Passa. Quantas vezes um anjo chegou na tua casa e falou assim: agora eu vou administrar o seu dinheiro. Presta aqui o seu dinheiro, eu vou dar um jeito de administrar o seu dinheiro, eu vou aplicar o seu dinheiro, eu vou fazer render o seu dinheiro. Pô, bom se fosse. Mas não faz. Quem administra o seu dinheiro é você. Diga assim: quem administra o meu dinheiro sou eu. Pastor, mas eu estou quebrado financeiramente. Culpa de quem? De quem administrou. É nossa. Mas é muito melhor falar que foi o diabo que roubou, ou falar que foi Deus que fez, do que olhar para a minha própria vida financeira e falar assim: poxa, realmente eu gastei além do que eu precisava. Eu coloquei o dinheiro onde não dava certo, eu perdi dinheiro, eu fiz errado, eu comprei mais do que precisava, gastei mais do que 100% do meu salário, pronto. Porque nós, desde que Adão caiu, a raça humana carrega consigo um estigma. Não assumir a sua responsabilidade diante dos seus atos. Adão, Deus olha para Adão e fala assim: Adão, o que aconteceu? Adão já fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Ao invés de dizer: Senhor, eu estou escondido aqui porque foi um negócio, eu deveria cuidar da minha mulher, não cuidei. A minha mulher comeu, eu comi também, eu estraguei todo o teu plano, mas a culpa foi minha. Ele não fez. Desde aquele dia até hoje, a nossa inclinação é para fugir das nossas responsabilidades. É para fugir. Deus não vai administrar seu dinheiro. É outra coisa que Deus não faz. Olha o que a Bíblia declara: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar, retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios capítulo 11. O trabalho árduo, focado, excelente, feito com esmero e dedicação, diz a palavra, traz proveito. Mas o ficar tagarelando vai te levar à pobreza. Provérbios capítulo 14. Quem trabalha fora, sim, que não é patrão de si mesmo? Quem? Olha, você não trabalha por uma carga horária? Não tem uma carga horária que você tem que cumprir? Você é pago para trabalhar ou para ficar jogando tempo fora lá? É desonesto das duas formas. Se você é pago para trabalhar e você fica tagarelando, você vai trazer pobreza sobre você. Mas se você é patrão de si mesmo, você é pior ainda, porque você paga o seu próprio salário e ainda joga o teu tempo no lixo. Quando nós entendermos que o nosso trabalho faz parte do nosso ministério, a vida da gente progride. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses capítulo 3, verso 23. Quando eu vou trabalhar, eu tenho que ter consciência. Eu estou trabalhando e esse resultado vai glorificar a Deus. Eu estou fazendo como se fosse para o próprio Deus. Esse relatório que eu estou fazendo é como se fosse para Deus ler. Esse atendimento ao cliente que eu vou fazer hoje é como se eu estivesse atendendo Deus nessa loja. E aí, se eu faço dessa forma, não tem como eu não prosperar, porque eu elevo o nível na minha vida de excelência e eu faço para os outros como eu faria para Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Isso leva a glória a Deus. Isso glorifica. Não adianta orar e falar assim: Deus, glorifica teu nome na minha vida. É você que tem que glorificar Deus na sua vida. É eu que tenho que glorificar Deus na minha vida. Quem compreende, diga graças a Deus. Tudo quanto fordes fazer, faça de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Colossenses capítulo 3. Paulo está instruindo a igreja: faça, mas faça com excelência.
Se você é um contador, faça como se você estivesse fazendo a contabilidade para Deus. Se você é mecânico, conserte o carro como se fosse para Deus usar. Se você é engenheiro, projete aquele prédio como se fosse Deus morar lá dentro. Faça num nível de excelência tal, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Quem faz com excelência, diz a Bíblia, prosperará. Amém? Posso pegar mais leve agora? Vamos continuar? Mais 5 minutos. Eu sou criado dentro de igreja. Eu já ouvi muita gente falar essa frase assim, ó. Eu não me preocupo com a minha família, porque enquanto eu estou fazendo as coisas para Deus, Deus está cuidando da minha casa. Eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida da minha família. A mulher é tua, o filho é teu, o marido é teu, quem cuida é você. Deus é lógico, meu irmão, é lógico. Isso eu já vivi na minha casa. Na escola bíblica eu estava aqui, e a gente sempre ora na escola bíblica para que a mão do Senhor alcance a nossa casa, proteja a nossa família enquanto a gente não estiver por lá, lógico. Fazer aquilo que é extra força humana. Naquele dia, eu cheguei em casa, tinha um monte de carro da Rony em volta da minha casa. E eu entrei em casa e falei assim, ué, o que está acontecendo nessa casa? José, calma, né? É a Rony. Cheio de carro da Rony. Tinha umas 6 viaturas. Aí eu entrei. Aí eu subi no quarto. A Josi estava deitada na cama. Pedro, João, assistindo Esmilinguido. Olha só. Espiaram bem pequenininho. Falei, Josi, o que está acontecendo? Ela falou, o quê? Estou assistindo Esmilinguido. Falei, você não viu tanto de polícia lá fora? De repente começou a chegar mais carro da Rony. O que aconteceu? O bandido assaltou a casa do lado. Ele passou na frente da minha, foi para a casa do lado e fez um refém. A Josi não sabia de nada. Mas Deus sabia de tudo. Nesse ponto, é lógico, Deus cuida, foge da minha capacidade. O cara passou na frente da minha casa e foi para a casa do vizinho e fez um refém. Por isso que estava chegando o carro da Rony, doido. Pastor, Deus cuida da minha casa? Cuida. Mas não seja fatalista. Deus vai cuidar da minha casa. Não, filho. Não. Eli era sacerdote, não cuidou da sua própria casa. Seus 2 filhos morreram de forma vergonhosa. A palavra do Senhor diz que filhos são uma flecha na aljava do valente. Salmo 127. As flechas não têm direção própria. Quem dá direção é o valente. O pai deve direcionar a vida do filho. Quem entendeu, diga graças a Deus. É eu e você. Eu direciono o Pedro e direciono o João. Eu, como pastor, posso ajudar seus filhos, mas é você que dá direção para eles. O exemplo para os seus filhos tem que ser você, não só eu. Não eu. Quem entendeu? É com você, meu irmão. O filho é teu. Eu lembro da minha avó dizer, quem pariu, Mateus, bala. É teu. O marido, meu marido, é teu. Você não casou com um revólver na cabeça. Você não foi obrigado a casar. Casou. Está aí a bênção. Amém? É verdade, é bênção de Deus mesmo. Homem, a mulher é tua? É tua. Cuida dela. Ame, respeite, honre, compre presente, encha ela. Né? Encha. Mulherada da igreja de fé mesmo, pega. Chegando perto do aniversário da Josi, não posso falar essas coisas. Nem porque presente não é importante mesmo, gente. O importante é o carinho, né? Compra presente, encha. Tem caixa de dinheiro, tem caixa emocional. Enche o caixa emocional da tua mulher. Elogia ela, alegra ela. Fala verdades para ela, verdades boas. Né? Seu marido é a mesma coisa. A maioria dos casamentos, um dos pontos de problema dentro do casamento é esse negócio da pessoa estar vazio emocionalmente. O marido não faz nada. Ele fica assistindo o jogo do Atlético enquanto a mulher dele fica limpando a casa. E aí depois ele vai pedir alguma coisa para a mulher dele. Qual é a chance dessa mulher dar um sim para esse cara? Zero. Por quê? Porque ele não deu nada para ela, não encheu o coração dela de alegria, nada.
Ele simplesmente ficou sentado esperando ela fazer tudo. Quando termina tudo, ele chega: precisa de alguma coisa? Nossa! Aí depois não adianta falar que foi o diabo que entrou. Pastor, o diabo atentou. Não foi. Deus não vai capacitar você. Presta atenção numa coisa. O poder de Deus abre portas. A sabedoria que Deus colocou sobre a sua vida faz você se manter nessa porta e faz você crescer dentro dessa porta. Você está desempregado, não tem dinheiro, precisa que Deus te ajude, precisa de uma porta aberta, o poder de Deus abre uma porta para você. Aí você entra na empresa. Quem tem que trabalhar é Deus ou você? É você. O apóstolo João fala uma coisa bem interessante. Jesus diz: o Espírito Santo fará vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito para vocês. De tudo que eu tenho dito e que eles ouviram. O poder de Deus abre a porta, mas a minha sabedoria, a sabedoria que Deus me deu e a minha inteligência me faz estabelecer-me naquele lugar. Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, lá na Praça Tiradentes, na parte de exportação, na parte de câmbio. E era uma área que eu era apaixonado, ainda sou apaixonado por isso, eu gosto muito disso. E eu dedicava muito a aprender como é que funcionava. Apesar de eu ser estagiário, eu achava aquele emprego muito legal. Eu entrava 1h da tarde e saía 5h30. E eu tinha que repousar 15 minutos ainda. Era muito interessante. Um dia o meu gerente, que era o que comandava a área, ele precisava de um negócio que era para eu fazer. E ele foi desesperado atrás na cozinha. Eu estava lá comendo um pão bem tranquilo. Ele olhou para mim e falou assim: cara, eu preciso de você para não sei o que. Ele olhou para o relógio e falou: não, desculpa. É o teu horário de almoço, é o teu horário de lanche. Pensa, 1, 2, 3, 4, 5, 4 horas e meia de trabalho, 15 minutos para o lanche. Era obrigado a fazer. Eu gostava demais daquilo lá. Não do lanche, assim, do trabalho. Do trabalho era bom. Eu gostava bastante. A porta que Deus abriu para mim, Deus me abriu uma porta. Aquilo foi um milagre. Eu cheguei lá no Banco do Brasil com o currículo na mão, nunca tinha trabalhado fora. Falei assim: ó, tem emprego? Olha, tem emprego. Daí a mulher olhou para mim, mas... não, vai lá no tal andar e entrega o currículo para fulano. Parece que estão contratando, olha só. Aí entreguei o currículo, a pessoa falou assim: mas estão precisando de alguém lá na área tal. Amanhã você pode vir? Eu falei: posso. Aí fiquei trabalhando lá. O poder de Deus me abriu a porta. Mas eu estudei câmbio como nunca tinha estudado antes na minha vida, para ficar lá dentro. Aí entrou uma moça para trabalhar junto com a gente. Aí aquela moça, ela entrou e ela falou para mim assim, depois que ela foi contratada, ela ia dividir a carga comigo. Ela falou assim: eu não sei nada de câmbio, mas eu também não quero aprender, sabe por quê? Não importa a gente saber, aqui é serviço público, o importante é a gente ir levando. Ela nunca prosperou lá dentro. Nunca ninguém quis ela em reunião. Ela nunca foi cotada para avançar. Quando teve o concurso do Banco do Brasil, eles me ligaram falando assim: cara, você não quer fazer concurso porque a gente puxa você para cá. O poder de Deus abre a porta. Agora, você entrar dentro daquela porta e se estabelecer é questão de competência pessoal sua. O Espírito te fará lembrar daquilo que você ouviu. É igual orar na hora da prova. Não estudou? Foi. Não adianta, não. Senhor, me abençoa nessa prova. Deus fala assim: não. Você não estudou, você não se dedicou, você não fez nada. É a mesma coisa de eu chegar no altar, não ter pego a Bíblia a semana inteira e falar: Deus, me dá uma pregação hoje, por favor, me ajuda, Senhor. Deus olha para mim e fala assim: se vira, o problema é seu. Você é pastor, você sabe que você tem que pregar, como é que você não ora, não se prepara, não jejua, não busca, o problema é seu. Isso funciona com todos nós. Deus não vai estabelecer você, é você que se estabelece. Deus abre portas, cabe a você se estabelecer lá dentro. E Deus dá coisa de acordo com a capacidade de cada um, presta atenção nisso. Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, e 1 talento para um terceiro. De acordo com a capacidade de cada
pronto. Mas Deus fez multiplicar aquilo? Não. Era responsabilidade de cada um deles multiplicar. Quem não multiplicou foi jogado fora. Quem não multiplicou foi envergonhado, foi tomado o que era dele, foi entregue para quem multiplicou mais, e ele que não multiplicou foi jogado para fora do reino. Deus te dá de acordo com a tua capacidade. Multiplicar cabe a você e a mim. Deus não vai fazer. Pode falar, pode chorar, você pode fazer o que for. Deus não faz o que Ele não deve fazer. Ele vai fazer o que cabe a Ele fazer. Quando eu entendo que eu não posso terceirizar aquilo que é para mim fazer. Tá outro texto. Coloca lá Deuteronômio para nós de novo. 30, 15, que eu vou encerrar agora, por gentileza. Deus também não vai, nesse processo de prosperidade, te carregar do começo ao fim. Fale a verdade. Você conhece crentes, homens de Deus, que são muito mais ricos do que você? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Ele tem o mesmo Espírito Santo que eu, ele tem a mesma Bíblia que eu, ele ora o mesmo tanto que eu, ou às vezes ora mais, ou às vezes ora menos. Ele leva Deus a sério, ele ama a família. Mas o resultado dele é muito maior do que de outros. Por quê? Porque ele pegou o livre-arbítrio dele e falou assim: Deus, eu vou te glorificar através do meu livre-arbítrio. Hoje estou deixando que vocês escolham entre, olha, preste bem atenção no texto, bem e o mal, vida e morte. Para a maioria dos crentes, livre-arbítrio só serve para vida eterna ou morte eterna. Mas para o bem e o mal, ele não considera o livre-arbítrio. Deus quer que você tenha uma boa vida. Deus quer que você prospere. Deus quer te ver com saúde. Deus quer te ver avançando na vida. Bem. Escolha o bem. Decisão própria. Livre-arbítrio que Deus colocou no meu colo quando eu nasci. Falou, vai, usa e me glorifica através do seu livre-arbítrio. Porque se Deus fizer tudo por você, não tem livre-arbítrio que precise. Não há necessidade disso. Olha o que Deus fala no processo de prosperidade da vida do crente. Não se aparte do livro, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então você fará prosperar o teu caminho. Você fará prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Alguém já trabalhou na roça? Eu nunca trabalhei na roça. O meu pai também nunca trabalhou. Meu pai era o filho mais novo, tranquilo, nunca precisou trabalhar na roça. Mas uma coisa é certa: em todo o planeta Terra, quem muito planta, muito colhe. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe da mesma espécie. Alguém nunca, jamais vai plantar feijão e vai colher laranja. É impossível, existe uma lei natural nisso. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que essa pessoa plantar, isso também ela vai colher. No processo de prosperidade, primeiro, a Bíblia tem que estar em primeiro lugar para me guiar para os meus princípios de tomada de decisão. Não aparte o livro da lei da tua boca para que você faça o seu caminho prosperar. Segundo, o apóstolo Paulo fala: quem muito semeia, muito colherá. E tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. São duas verdades sobre a colheita. Eu colho proporcionalmente aquilo que eu planto. E eu colho da mesma espécie que eu plantei. Isso funciona para todo mundo, certo ou errado? Certo. Acreditando em Deus ou não acreditando, sendo ímpio, sendo justo, morando no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, a lei da semeadura é universal. Inclusive, Paulo usa essa lei para falar sobre coisas espirituais. Se você faz bolo em casa, você há de convir comigo. O seu bolo é do tamanho da sua forma. Forma pequena, bolo pequeno. Forma grande,
bolo grande. Não dá para você fazer um bolo grande com uma forma pequena. A lei da semeadura é da mesma forma. Eu planto muito, eu colho muito. E tudo que eu planto, da mesma espécie eu colho. Coisas que Deus não fará por você. Agora, se você não decidir hoje parar de terceirizar as coisas, o que é terceirizar? É empurrar para o outro fazer. É passar para que o outro faça. Enquanto eu fico terceirizando o que é para mim fazer, para Deus, para o diabo, para minha mulher, para os meus sócios, eu não prospero, eu não cresço, eu não avanço. O que você conhece de Deus é o que você quer conhecer de Deus. Você tem do Espírito Santo aquilo que você quer ter. Ah, pastor, mas eu peço para Deus me usar tanto quanto fulano. Você não precisa pedir isso. É só você ler igual ele, é só você orar como ele, você vai chegar lá. Ah, pastor, mas eu quero ter muita sabedoria. A Bíblia fala que o apóstolo Tiago fala que Deus dará sabedoria liberalmente para quem pedir. Quem conhece essa palavra? Aquela sabedoria é circunstancial. A sabedoria de Tiago, que Tiago fala, quem precisa de sabedoria, ore e peça a Deus e Deus dará imediatamente à pessoa que está pedindo, é uma sabedoria circunstancial. Por exemplo, aconteceu um baita do problema, caiu no meu colo um baita do abacaxi para eu descascar nessa segunda-feira. Eu não sei o que fazer. Senhor, me dê sabedoria. Deus dá, imediatamente. Agora, a sabedoria de Provérbios é diferente. Você estuda, você lê, você analisa, você medita e você vai crescendo ao longo dos anos em sabedoria. Esta sabedoria você só consegue lendo muito, estudando muito. O resultado de muita leitura, de muito estudo, de participar de muita conferência, vai te dar sabedoria. Qual sabedoria? A sabedoria é para você guiar a tua vida toda. Em pontos específicos que fogem do que você sabe, Deus te provê momentaneamente para aquele momento você resolver aquela questão e aquela sabedoria te é retirada depois. Mas sabe qual que é o nosso problema brasileiro? A gente gasta dinheiro com carro, mas não compra livro. A gente gasta dinheiro com roupa, mas não participa de conferência. A gente usa um monte de dinheiro para comprar um monte de coisa, mas não investe na gente. E depois, lá no final da vida, a gente diz, pois é, Deus, o Senhor favoreceu o fulano, não favoreceu eu. Deus quer te abençoar, de verdade, acredite nisso. Mas você precisa fazer. Deus não vai passar na tua casa, não vai passar um anjo lá falando, ó, Bibi, Uber, anjo, pode vir, eu te levo. Não, você tem que vir. Deus não vai falar assim, ó, audiobook, um anjo lá do lado da sua cama, lendo o livro para você à noite. Não tem. Anjo, audiobook, não existe. Não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar. Você só tem uma vida para viver. E a vida está passando. São 7:50. Eu quero pedir para você fechar seus olhos. Nós vamos parar por agora. Eu perguntei no começo da mensagem, se você queria uma mensagem light, uma mensagem um pouco mais. Vocês escolheram que a mensagem light pode ficar para outro dia. E que hoje era melhor ser mais confrontado por Deus. Eu digo para você, no nome de Jesus, a vida, não apenas a vida e a morte estão diante de você. A vida e o bem estão diante de você. A morte e o mal. Vida fala sobre eternidade e bem sobre vida terrena. Mal fala sobre a vida, fala sobre a morte eterna. A morte fala sobre morte eterna e o mal sobre o mal nessa terra. Igreja do Evangelho Quadrangular Jardim Virgínia, é possível prosperar e ainda ser muito santo na presença de Deus. É possível crescer em todas as áreas e com as nossas atitudes glorificar o nome de Deus. Deus não vai glorificar o nome dele na sua vida, é você que vai glorificar o nome dele na sua vida. Esses dias orando sobre o culto de domingo, sobre esse culto de agora, o Espírito Santo me moveu fortemente para dizer isso para vocês. Fala para o meu povo o que eu não farei por eles,
para que eles façam, para que eu tenha o que abençoar, porque a minha palavra diz: eu abençoarei as obras das suas mãos. Fica de pé em nome de Jesus. Deus quer te abençoar, meu irmão. Glórias a Deus. Deus quer muito abençoar a sua vida, Deus quer muito abençoar a sua casa, mas há uma necessidade de ações. Tudo que é bom na vida custa caro, querido. Filho custa caro, casamento custa caro, igreja custa caro, ministério custa caro, o teu salário custa caro, a tua prosperidade vai custar caro. Caro também será ao longo da vida. Eu fico pensando na vida de um homem que viveu 40 anos com a mesma mulher, 45, e daqui a 1 mês e meio vai estar sentado na mesa da sua casa, numa noite de Natal, com filhos, genros e netos. Quanto caro não custou isso? Quão caro não foi tudo isso? A vida não vem com flores dizendo: seja bem-vindo. Não. A vida te entrega uma espada quando você nasce e diz: bem-vindo à guerra. Onde o mundo não vai ter piedade de você. As pessoas podem até ter pena de você por um tempo, mas daqui a pouco, meu irmão, todo mundo vai tocar a sua própria vida. Não dá para ficar lambendo as feridas, fazendo autocomiseração. Eu sou coitado, eu não consigo. Eu não posso porque eu sou aquilo. Não. O justo viverá pela fé, e fé demanda ação. E quem age tem resultados na sua vida. Você tem o peso que você quis ter, tem a renda que projetou para ter. Você vive a vida que você plantou. Pode doer, mas é verdade. Exceto alguns movimentos, alguns que são involuntários para você. O homem que sobreviveu ao Holocausto, psiquiatra, ele constatou uma coisa: todos no campo de concentração que viviam a se lamentar da sua sorte morreram no campo de concentração de Auschwitz. E ele continua dizendo no seu livro: eu não posso escolher o que os outros fazem a mim, mas eu decidi em Auschwitz a não me curvar diante das circunstâncias que aconteciam diante de mim. Eu era o único que poderia controlar como eu reagiria a cada estímulo dentro daquele campo de concentração. Sejam aos choques, sejam as torturas, ou ver os meus amigos morrerem. Eu não tinha como evitar a morte deles, mas eu tinha como evitar reagir de forma errada àquilo. A escolha sempre vai estar nas suas mãos. Que Deus te abençoe de você tomar as melhores decisões da sua vida e de você comer o fruto das boas decisões que você tomar, a ponto de Deus no céu falar assim: isto me glorifica. Jesus morreu na cruz e isso glorificou a Deus. Pedro viveu a vida toda e no final sofreu o martírio, e Jesus declara que isso glorificaria o nome de Deus. O ato de Pedro glorificou o nome de Deus. O ato de Jesus glorificou o nome de Deus. Os atos do Tiago, que é marido da Jose, que é pai do Pedro e do João, podem glorificar a Deus ou não. Mas é ele que tem que tomar as decisões da vida dele. A palavra foi dada. Como diz o texto que nós lemos, você não pode falar: seria tão bom se alguém trouxesse a palavra do outro lado do mar, ou se trouxesse do alto dos céus, porque a palavra está diante dos seus olhos. Escolha hoje entre a vida e o bem, entre a morte e o mal. A vida para que vivam e a morte para a morte eterna. Em nome de Jesus. Vamos orar? Que oração que a gente faz, pastor? A oração pedindo para Deus abençoar nossas decisões. E para Deus nos dar um coração ensinável. Porque se houver alguma decisão que a gente tomar e for errada, a gente tem que tomar a decisão de voltar atrás.
pedir perdão, se reconciliar, baixar a cabeça e dizer: eu errei. Porque é melhor você dar um passo para trás do que perder uma vida inteira por causa do orgulho. Oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra não nos deixa muita saída nessa noite. Muitas decisões são nossas. O criar os nossos filhos, o amar nossa mulher, guiar nossa casa, o fazer planos, o prosperar, o se encher do Espírito Santo, o fazer morrer os desejos desse mundo, o esquecer das coisas que para trás ficam, que nos bloquearam por tanto tempo, o entender que o Teu poder abre portas, mas é a minha capacidade que vai me estabelecer naquele lugar, o administrar o meu dinheiro. Pai, nos ajuda a tomar decisões na vida. Nunca, Pai, nas matérias que nós estudamos na escola, nunca nenhum professor disse: essa matéria é para ensinar vocês a tomar decisões. Nós precisamos que a Tua palavra nos ajude a tomar as melhores decisões da vida, para que não venhamos a perder, meu Pai, não venhamos a perder tempo blasfemando o Teu nome com atitudes ímpias, pífias, que vão trazer desgraça para o Teu reino e desgraça para a nossa casa. Ajude o nosso coração a ser sábio. Meu Pai, se alguém nessa noite precisa resolver um problema insolúvel na sua vida, mas há sabedoria do céu para resolver, dá essa sabedoria para ele agora, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Essa sabedoria circunstancial, pontual, que o Senhor dá para a gente resolver problemas da vida, abençoe-nos nessa noite de ter, mas também gera, meu Pai, em nós a bênção da sabedoria para corrermos atrás da literatura, de lermos, de estudarmos, para termos, meu Pai, rendimento elevado em todas as áreas da nossa vida, porque um bom profissional, um bom pai te glorifica, meu Pai. Não é apenas o abrir a boca e cantar louvores, é a minha atitude que te glorifica. Ajuda-nos a entender isso como igreja, ajuda-nos a viver isso como igreja. Essa é a minha oração, junto com a Tua igreja. Dai-nos, meu Pai, em nome de Jesus, a bênção de tomarmos as decisões corretas. Ajude-nos a entender que esta palavra pode ser confrontativa, mas é verdade. É a verdade que está na Tua palavra que foi pregada nessa noite. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa oração, aplauda o nome do Senhor Jesus.